Tá tudo sendo difícil na minha vida, meu Deus. Ô, Senhor, me ajude cada dia mais, Senhor. Tá sendo tudo difícil. Tem dia que é muito difícil, Senhor. O pão de cada dia, meu Deus. Tem dia que minha neta pede pão e eu não tenho pra comprar. Oh, Deus. Segura nas minhas mãos. Pra mim poder vencer essa luta, Senhor. ¿Será que no me puedes ayudar para apoyar o comer algo? Muchas gracias, obrigado. Buenas tardes. Obrigado. Às vezes eu choro. Eu nunca passei por isso. Trabalhava, agora tudo tem que depender dos outros, tudo. Tem um copo d'água, né? Quando tu tinha a cadeira pra mim aí, pegar um copo d'água e depender dos outros. É difícil. Eu também vi numa situação dessa. Nunca pensei em passar por isso. Falta alimento, tem dia que eu choro quando não tem nada para me comer. Toda a vida eu vivi no meu serviço, né? Fazia as coisas, vendia, fazia farinha, vendia, e agora eu estou nessa situação. Quando eu digo que a fome é obscena, ela é obscena porque nós estamos falando, no caso do Brasil, para fazer uma contextualização, num país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, um dos maiores produtores de grãos do mundo.
e o Brasil tem 33 milhões de pessoas que têm insegurança alimentar. Então, se nós produzimos tanta riqueza, tanto alimento e não conseguimos dar às pessoas, a todos os brasileiros, aos 210 milhões de brasileiros, 3 refeições mínimas diárias, é porque nós fracassamos como sociedade. Por isso que a fome é obscena. Bora, xerida. Ai, cansei, Daniel. Ai, é aqui, a minha residência. Ai. Nós não tínhamos jantado desse dia. Nós estávamos já de tarde, o dia todinho sem comer nada. E minhas filhas chorando, pedindo para comer, e eu não soube fazer. E aí a vizinha ia jogar um resto de comida no mato, e eu fui lá e pedi. Maninha, essa comida tá boa. Ela disse, é de ontem, da janta. Eu digo, mas não tá azeda, não jogo fora, dá para minhas filhas comer. Ela disse, mas não presta. Eu digo, presta. Peguei, esquentei. E aí dei para elas comerem. E elas comeram. Eu não comi, nem o meu marido. Então eu tenho muito medo desse dia eu voltar. Não por estar na rua, por meus filhos estar chorando com fome. Eu tenho muito medo disso, de passar esse dia de novo. Eu tenho muito medo desse dia. À medida que você começa a questionar e fazer perguntas nesse sentido para entender mas por que a pessoa está naquela condição, antes de você estender a mão, significa que nós estamos cada vez mais perdendo aquela parcela, digamos, aquela essência que nos faz ser humanos, né? Se sensibilizar. Antes de você questionar a condição do outro, você ajudá-lo. Os questionamentos são necessários, mas eles têm que vir depois. Mas a sociedade está entrando num processo de individualização que as pessoas estão sendo culpadas pela própria miséria. Né? As pessoas não conseguem enxergar que o problema da miséria, do desemprego, da fome, da doença é um problema social, é um problema coletivo, não é um problema individual. Nós estamos falando de um processo em que a culpa da miséria está sendo imputada ao miserável. Isso é terrível. Profundamente terrível e leva exatamente a esse tipo de questionamento. Ah, mas ele está assim porque isso, porque aquilo outro. As pessoas começam a culpar o miserável pela própria condição de miséria que ele se encontra. É porque foi assim, a minha mãe era muito bonita quando ela era nova. Aí antigamente vinha esse pessoal do navio aqui, para Rio Branco aqui, minha mãe estava por aqui. Aí um cara chamou minha mãe para conversar e tal, minha mãe de 18 anos, né, inocente. Aí o cara pegou e botou aquela albina de cavalo dentro da bebida da minha mãe, do refrigerante da minha mãe. Aí a minha mãe ficou doida, estrupou a minha mãe dentro desse navio, entendeu? Aí minha mãe ficou pegando o filho de um e de outro, entendeu? Os meus irmãos, eu tenho mais 3 irmãos, só que meus irmãos, eles não tiveram... Eles tiveram sorte, sabe por quê? Por causa que meus irmãos, a minha avó pegou, a minha irmã, a minha tia, que já morreu, também pegou. E eles tiveram sorte, porque eles tiveram um pai, esse daqui teve mãe, que foi a minha avó. Agora eu não. Eu fiquei andando daqui para Brasileira a pé com a minha mãe, porque eu era criança, e a minha avó tinha 2, entendeu? Aí fiquei andando daqui para Brasileira com a minha mãe, para lá e para cá. Mas só que foi isso para mim assim, eu acho que para mim foi bom. Sabe por quê? Porque, olha, eles não entendem o lado da minha mãe. Eu acho que meus irmãos,
Eu acho que eles pensam assim que a minha mãe quis ser estrupada naquele navio. Eu acho que para eles a minha mãe quis pegar filho de um e de outro, entendeu? Porque todo mundo tem sua família, tem seu pai, tem sua mãe, vive numa casa, vive uma vida normal. Mas eu acho que eles não entendem isso. E eu apanhava da minha mãe, andava daqui para Brasília a pé, quando eu era criança. Eu andava nu, passava fome, entendeu? Porque olhava para um canto e para outro, não tinha quem impedir. Mas só que, tipo assim, eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo a minha mãe. E eu só tenho ela e amo ela. Entendeu? Apesar de tudo, eu amo minha mãe. Eu fui criada nas colônias, trabalhando. Entendeu? Trabalhando. Não era de dizer que era no manso, não. Hoje eu trabalho ainda. Eu quero que apareça um trabalho. Eu limpo o quintal, é na enxada, é no teçado, é no que for. Eu só quero que tenha esse serviço para mim fazer. Então, para as pessoas julgar, eles têm que primeiro conhecer e saber da onde vem, da onde não vem. Entendeu? Quando você coloca uma pessoa 12, 13, 14 horas de trabalho por dia, ela não vai ter tempo para pensar sobre a sua condição. E ela vai estar muito sujeita ao discurso do momento, às promessas políticas. Então esse ciclo vicioso do pobre que vota na classe dominante e mantém o status quo da classe dominante é um processo profundo de alienação que o próprio sistema impõe a essa classe trabalhadora. Então você não consegue encontrar dentro dessa condição da classe trabalhadora que trabalha para comer, nenhuma condição que a tire dessa realidade. Los humildes más, los ricos casi poco, de 50 a 3. Hay unos ricos que sí me han soltado unos buenos billetes. Con ellos sí puedo contar siempre para lo que sea.